Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noir no Ar. E hoje eu venho falar sobre a segunda temporada de uma série bastante popular da Netflix que conseguiu muito público e muita visibilidade quando a primeira temporada foi lançada, foi sucesso de crítica e agora trouxe novos episódios. É claro que eu estou falando de Heartstopper. Então se você quer saber o que eu achei sobre essa nova série, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, você sabe que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente, desde já a gente agradece demais. Bom, jabá feito, bora pro tema. Heartstopper chegou aí com sua segunda temporada no dia 3 de agosto na Netflix, no final da semana passada. E essa temporada começa 2 meses após o final da primeira, onde Nick e Charlie estão vivendo um relacionamento e tudo está às mil maravilhas, porque é aquela fase inicial, como se fosse uma lua de mel, onde tudo é romance, onde tudo é perfeito, onde o mundo parece só transbordar amor. E eles também têm os momentos deles ali com os amigos que os cercam, que também são momentos felizes, é um grupo muito unido, muito feliz. E também estão animados com o fim das provas e com uma viagem a Paris que está se aproximando. E aí a empolgação está a nível máximo ali. Mas a gente vê que eles vão descobrir coisas uns sobre os outros ali que vão fazer com que eles percebam que um relacionamento não é feito apenas de coisas boas, de momentos felizes e de perfeição. É sobre isso que essa temporada vai tratar. Antes de qualquer coisa, eu tenho que falar que quando os trailers dessa segunda temporada foram liberados, eu fiquei observando e percebi que a temporada ia trazer assuntos mais sérios nesses novos episódios e eu fiquei... O tom da série é bastante leve para tratar de coisas assim. Eu tive medo que o tom da série se perdesse devido aos temas que eles iam abordar nessa nova leva de episódios da série. E isso surpreendentemente não aconteceu, porque eram assuntos que exigiam sim uma certa atenção, um certo cuidado para serem abordados, são assuntos sérios, mas que eles conseguiram fazer isso e ainda assim manter o tom de leveza. Eu gostei bastante do resultado disso em tela, até porque a gente tem alguns assuntos bem pertinentes aqui e, de certa forma, entra em contraste com o que a gente viu na primeira temporada a respeito de que a primeira temporada era uma forma de aquecer o coração, principalmente da população LGBT, que encontrou na série uma história sendo contada sobre pessoas LGBT vivendo romances sem que o final fosse necessariamente trágico. Era uma coisa mais feliz, aquilo que eles sentiam falta de consumir, de ver, já que a gente vê tantas outras comédias românticas héteros aí, e a gente vê que eles se sentiram pertencentes àquilo ali, eles se identificaram com aquilo ali. E como trazer isso ainda de uma forma leve e levar a história a um outro nível ao mesmo tempo? É o que a gente vê nessa temporada aqui. A gente tem desenvolvimento das relações, a gente tem muito de Charlie e Nick, tanto no relacionamento deles quanto no individual de cada um. A gente vê que Nick está passando por um momento onde ele precisa assumir a sexualidade dele, ou ele sente que precisa assumir, ele quer contar para outras pessoas. Ele vai separando no decorrer da temporada uns momentos ali para contar para algumas pessoas com quem ele se importa e que se importam com ele também. Então a gente vê muito disso. A gente vê também a questão de como é difícil para ele a questão da bissexualidade, porque toda vez que ele fala para alguém, a pessoa fala: eu nem sabia que você era gay. Aí ele tem que estar ali sempre reafirmando que ele é bi. E a gente sabe que muitos bissexuais passam por isso na realidade, porque é talvez a parte do meio LGBT ali que é mais invisibilizada, porque aparentemente aos olhos de alguns, para ser bissexual, a pessoa tem que estar namorando ao mesmo tempo com uma pessoa de cada gênero, e não é assim que funciona. Mas a gente vê que ele está passando por esse momento, ao passo que Charlie também tem questões dele para lidar. A princípio, na temporada, tem uma questão com os estudos, porque ele está priorizando muito o relacionamento e as notas dele estão caindo. A gente vê um pouco disso. A gente vê também reflexos de personalidade dele devido ao bullying que ele sofre, aos problemas que ele tem pelo fato dele ser gay, ele ter sofrido bullying, ele ter sido praticamente tirado do armário.
e a gente vê que ele tem distúrbios alimentares, a gente vê que a temporada mostra um pouco disso, a gente vê Nick percebendo isso nele também, e começa aí a desenvolver um pouco sobre isso. A gente vai ver mais pra frente, acredito, em temporadas futuras, mais sobre isso, que a gente sabe que é uma coisa que não se resolve assim, de uma hora pra outra, e a gente vê que ele tem esse problema, ele sente que ele precisa controlar alguma coisa na vida dele, e ele controla a comida. Ele para de comer para sentir que ele tem controle sobre alguma coisa ali. Não é questão de corpo nem de estética, não. É só para ele sentir que ele consegue controlar aquela pequena parcela da vida dele. E isso é bastante problemático, porque a gente vê que ele passa mal em dado momento na história. Então é um assunto bastante delicado que eles trazem com muita leveza aqui. E a gente vê que os dois personagens juntos vão lidando com os problemas ali de cada um. E eles vão crescendo no relacionamento à medida que eles vão aprendendo a lidar com certos tipos de questões. Aí a gente também tem Tao e Ellie, que eles estão passando agora por um momento também. A gente vê que Ellie está para mudar de escola, ela está querendo entrar na escola de artes, a Lambert. E Tao está meio inseguro com isso, porque ele sempre teve ela ali do lado dele. Ela estava sempre na escola ali, na Higgs, onde é a escola das meninas, né? Fica perto da escola dos meninos. E ele, pela primeira vez, não vai ter isso em muito tempo. A melhor amiga dele, que é a menina de quem ele gosta também, tá passando por um momento de descoberta, de querer ir para outros lugares, explorar outros horizontes, e ele sente que ele vai perder ela se ela fizer isso. Tem esse sentimento velado que um tem pelo outro, essa atração que eles não admitem, e aí a gente vê isso ser explorado também, eles caminhando para um relacionamento, tentando encontrar um lugar seguro em meio àquilo ali, com medo de estragar a amizade se aquilo der errado. Tal pisa em ovos em certos momentos, ele tem um encontro com ela que não é muito bom, então a gente vê o relacionamento deles florescendo a partir disso aí, e é bem legal ver a forma como as coisas caminham para eles nessa temporada aqui. A gente também tem Tara e Darcy, elas estão passando por momentos também em questão de Tara falar para Darcy que ama ela e Darcy não conseguir falar de volta, porque ela tem questões sérias em relação a sentimentos, no que ela quer dizer a Tara, porque ela tem alguns bloqueios em casa, problemas com a mãe que não aceita ela, tem todo esse rolê aí, e a gente vê que elas têm uma dificuldade aí, um empecilho no relacionamento. A partir disso, a gente vê que Darcy cresce muito nessa temporada, Tara também, mas acredito que no relacionamento delas, o que mais é explorado é a questão do problema que Darcy tem com a mãe dela. A gente vê um pouco disso ali na segunda metade da temporada, ela tem uma discussão, ela sai de casa, tem todo esse drama, e a gente vê que elas vão aprender a lidar com isso juntas, ao passo que Darcy também vai se permitir mostrar para Tara que ela não é tão forte, ela não é tão segura e tão perfeita, tão resistente quanto ela sempre se mostrou para Tara. E Tara aceita ela dessa forma, ela fala, não, tá tudo bem você ser assim, eu não vou te deixar por causa disso e tal, porque era muito uma questão de Darcy, em como ela se enxergava, não necessariamente como Tara via ela. E é bastante interessante ver como elas lidam com isso na temporada. Foi muito bonito, muito delicado e bem desenvolvido. Aí a gente também tem Isaac, né, que é um personagem que não tem nos quadrinhos de Heartstopper, né, que a série deriva de uma HQ. E a gente vê que ele tem algumas questões nessa temporada aqui. A gente vê que ele tem problemas ali para identificar os sentimentos dele e saber o que de fato ele é, porque tem um personagem que demonstra um interesse nele ali e ele meio que não sabe como se sentir em relação àquela pessoa. Ele até fala com o Charlie em certo momento da temporada e ele fica nesse impasse. E a gente vê que tem um momento que o personagem lá, James, se declara pra ele, eles se beijam e meio que Isaac não sabe depois como reagir a isso. Ele vem entender no final da temporada que ele é assexual e aromântico, ele não tem esse tipo de atração, ele não tem facilidade com esse tipo de coisa, então ele começa a se entender a partir daí. Ele vai procurar um livro ali, porque a gente sabe que Isaac é um personagem que está sempre lendo, sempre vai ter um livro na mão dele, ele tem um relacionamento sério com os livros. E é bom a gente ter esse tipo de trama na série, porque a gente vê que quando as pessoas começam a perceber que James está se aproximando dele, fica falando, ele gosta de você, não sei o quê, e ficam meio que forçando uma barra, acidentalmente, né, sem querer, mas a gente vê que fica uma coisa chata e tem um momento que eles podem falar, eu não preciso estar passando por um drama romântico pra minha vida ser interessante, então, se vocês precisam disso, desculpem, não vou poder fornecer, sigam com o dia de vocês, tá tudo bem, e ele vai embora. E aí a gente vê que
é a narrativa dele, é o momento dele, é o espaço dele ali. E eu gostei bastante dele ter tido esse espaço dentro do enredo, porque a Isaac na primeira temporada foi um personagem que ficou apenas ali, orbitando em torno dos amigos, sem muita relevância, e ele precisava de alguma coisa para fazer nessa temporada também, já que todo mundo tinha ali seu enredo próprio, seria injusto com ele não ter nada para desenvolver nessa temporada. Então eles deram esse enredo para ele, um enredo bastante relevante, e eu gostei muito do resultado. Assim como também gostei do resultado de Imogen. A gente vê que ela tem ali um avanço na amizade dela com o Nick. Nick conta pra ela que ele é bissexual, ela aceita ele. Aí depois ela começa a namorar com o Ben, o que cria um abismo ali entre eles, porque Nick e Charlie sabem que Ben é escroto. E aí a gente vê ela tentando fazer esse relacionamento dar certo, mesmo que Ben trate ela como lixo. Aí na viagem a Paris ela explode porque ela vê que Ben tava muito fissurado em Charlie, querendo saber de Charlie e tal. E aí ela fala um monte de verdades na cara dele e acaba o relacionamento. E ela acaba sendo abraçada pelo grupo de Nick e Charlie ali. Ela se encontra como parte ali daquela família. E é bem legal ver a amizade deles se desenvolvendo ali, o grupo crescendo, abraçando as pessoas e todo mundo se dando bem. A passo em que a gente vê também Ben passando por uma trajetória nessa temporada aqui, meio que em off, ele fica muito tempo ali só observando, ausente, e ele tentando se aproximar de Charlie, querendo falar com Charlie afastando ele, até que chega um momento em que ele se coloca na frente de Charlie e fala que precisa conversar com ele, e Charlie diz, vai, fala o que é que você quer falar. Aí ele vai e conta que ele precisava pedir perdão a Charlie por tudo que ele fez. A gente sabe que ele e Charlie tiveram um relacionamento escondido antes de Charlie conhecer Nick, e aí ele chega pra tentar pedir perdão, e aí Charlie vai e dá pra ele o grande discurso dessa temporada, ao meu ver, que é muito sobre o efeito que as pessoas causam na gente sem perceber, ou percebendo, só que sem se importar com o que aquilo ali vai causar em você. Então ele fala pra Ben que desde o início Ben sempre tirou dele tudo aquilo que quis, e ele nunca se opôs porque ele gostava de Ben, porque ele achava que ele não ia conseguir nada melhor na vida dele, porque ser do jeito que ele era vinha também com esse destino traçado já de que ele não tinha valor e que ele tinha que aceitar o que viesse, e que devido a ele ter essa impressão causada por Ben, ele sempre tem até hoje na mente dele uma voz que fala que quando ele consegue uma coisa boa na vida dele, ele mesmo coloca na mente dele que ele não merece aquilo, que ele não tem valor para ter aquilo. Então isso é uma coisa muito pesada, e ele fala isso para Ben, e aí ele fala que sabe que Ben tá querendo o perdão dele não para fazer com que Charlie se sinta melhor, mas para fazer com que ele se sinta melhor consigo mesmo. E aí ele fala que ele não sente a obrigação de dar esse perdão a ele, que ele siga adiante com a vida dele, que ele tente ser melhor com as outras pessoas, mas Charlie fala que também não vai querer estar por perto pra ver isso, diz que não quer ver ele nunca mais na vida dele e manda ele sumir. O personagem de Ben nas HQs some no início da história ali, mas eles trouxeram ele aqui nessa segunda temporada pra amarrar esse arco de Charlie. Eu gostei bastante dessa utilidade que deram pra ele aqui, não necessariamente com a narrativa dele, mas pra levar Charlie de um ponto a outro de amadurecimento na temporada, e eu gostei muito de como eles amarraram isso aqui. E aí a gente tem outros problemas de Nick com o pai dele devido à ausência, o pai dele mora na França, e com o irmão dele, que também é um cara escroto, que fica tentando intimidar ele, criando situações. E eu gosto bastante que tem um momento em que Tori dá uma segurada no irmão de Nick ali, dá uma prensa nele pra ele não machucar nem Nick nem Charlie, porque Tori protege muito o Charlie e a relação deles dois é linda. E é muito bom ver isso em tela também, assim como também tem ali uma trama dos professores durante a viagem ali, eles desenvolvem uma relação também. Então eles conseguiram fazer um roteiro com uma série de 8 episódios de meia hora cada, durando 4 horas, talvez até menos, onde eles deram espaço para cada personagem desenvolver dentro da narrativa. E isso, com um tempo tão enxuto, é extremamente difícil, eles conseguiram fazer com perfeição, ficou muito bem feito. Também gostei muito das atuações, claro, o elenco tá perfeito, com destaque claro para Kit Connor e Joey Locke. A gente sabe que eles são a força motriz da narrativa de Heartstopper, e eles entregam todas as emoções necessárias para os personagens. A gente tem drama, a gente tem romance, a gente tem comédia, tem tudo. Destaco principalmente ali a cena final, onde a gente tem uma conversa de Nick e Charlie, onde Charlie fala sobre o bullying que ele sofreu e que ele se corta como efeito disso. Eles entregam muita emoção nessa cena. Eu gostei bastante de como eles melhoraram a interpretação, que já era boa desde a primeira temporada, mas aqui eles amadureceram os personagens ainda mais. Então tá tudo perfeito, tudo muito bem alinhado. Em questões visuais, eu gosto da estética da série, aquele aspecto inglês, as cenas na França também, tudo muito bem feito, muito bem dirigido ali. Aquelas animações que aparecem na tela, as folhas, as borboletas, os raios, eu gosto bastante daquele recurso ali, eu acho que ajuda muito na narrativa, mostra muito como os personagens se sentem quando eles não verbalizam isso, e é muito bom, é um recurso tão simples, tão singelo, mas é tão útil dentro da história.
é uma marca tão perfeita ali dentro da narrativa que eu tinha que falar sobre isso aqui também. No geral, a segunda temporada de Heartstopper traz uma narrativa mais madura, uma história mais profunda, mas ainda assim leve. E executada com nível de perfeição. É isso, galera. Essa é a minha opinião sobre a série. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah. Comenta, compartilha, manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que não sabe que a gente existe. Chama essa pessoa para fazer parte do grupo também. Não pede para se inscrever não. Deixa ela vir, tem a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima e até lá, tchau!